Olá, seja muito bem-vindo ao canal Espiritismo Motivacional, um canal que transmite embasado e alinhado com a doutrina, com o Evangelho de Jesus Cristo e alinhado com a doutrina espírita codificada por Kardec. Hoje é sexta-feira, temos então o Evangelho segundo o Espiritismo e vamos fazer o resumo do capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei. Vamos estudar conosco. Que a tua misericórdia, ó Pai, nos cubra a todos, já que humildemente assumimos que somos enfermos, deficientes, espíritos extremamente carentes do saber. Que o Mestre Jesus, que disse que nenhuma de suas ovelhas seria perdida, possa nos agregar, nos recrutar e assim nos levar ao caminho do bem, que possamos nós outros ter consciência desta necessidade e ter resiliência para seguir aos mentores, aos irmãos do plano corpóreo espiritual, a espiritualidade amiga. Agradecemos e pedimos a todos: fazei uma faxina em nossos lares. Pedimos a todos: olhai os órfãos, os encarcerados, os enfermos. Olhai os viúvos que sofrem pela partida daquele que amava. Orai, ó Pai, por todos. Que possamos, meus irmãos, vibrar em nome do planeta, em nome dos nossos rios. Que assim seja, graças a Deus. Recorremos, então, ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces, preces gerais, reuniões espíritas, é o item 6. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e, com isso, desviar-nos da caridade e do amor do próximo. Se alguns procurarem penetrar neste recinto, fazer que não encontrem acesso em nossos corações, bons espíritos, que vos dignar e vir, instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos em indulgência e benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abrir os seus olhos à luz e perdoai-as como nós as perdoamos, se vierem com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos mentores do trabalho, nossos guias espiritual, para nos assistir e velar por nós, que assim seja, graças a Deus. A gente segue, então, para os nossos lembretes, lembrando agora certo, né, que o canal Espiritismo Motivacional é um canal que transmite embasado e guiado
pelo Evangelho de Jesus Cristo e alinhado com a doutrina espírita codificada por Kardec. Nós temos transmissões ao vivo, segundas, quartas e sexta. Segunda, livro dos médiuns. Quarta, livro dos espíritos. Sexta, o Evangelho segundo o Espiritismo. Sempre às 19 horas, sempre pelo YouTube. A gente replica esse estudo lá no Facebook. Porém, não estamos fazendo porque desde o Carnaval tivemos outros compromissos que dificultaram o trabalho no canal, dado uma grande ausência. Então, a gente pretende, a partir de segunda-feira, semana passada, eu falei que era segunda, mas eu troquei, fui advertido depois pela Silvia. Então, na segunda-feira próxima, a gente volta, então, à nossa programação normal. Por isso, a gente hoje está gravando também e não vai deixar o nosso típico boa noite, que na maioria esmagadora das vezes é preparado pela Silvia. A gente, então, segue para os nossos estudos, lembrando que a gente vai estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, não vim destruir a lei. Esse capítulo ele está dividido em 8 temas, subdividido em 11 itens. Nós começamos 7 de fevereiro e chegamos até o dia de hoje, 4 de abril. A gente estudou nesse tempo todo o tema, que é o item 1, Moisés, que é o que foi o item 2, o Cristo foram os itens 3 e 4, Espiritismo, itens 5, 6 e 7, Aliança da Ciência e da Religião, item 8, e aí depois a gente foi para as instruções dos espíritos. Chegando na instrução dos espíritos, a gente estudou a nova era com os itens 9, 10 e 11. A gente fez o item 1 por semana. E hoje a gente vai para o nosso típico resumo. Então, ali no tema que foi no nosso primeiro estudo, eu trouxe uma colinha, porque a gente chama de tema, porque ele começa com o tema: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas, não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade, vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Está no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Então, lá no estudo, a gente explica o que é iota e todo esse item, ele vem voltado para explicar que Jesus não vem destruir a lei, muito pelo contrário, ele vem com a missão de fazer a lei cumprir. Então, naquela época, o homem estava bem atrasado nos conceitos morais sobre tudo, e Jesus tenta, então, fazer um adiantamento. Antes foram feitas outras tentativas que não funcionaram. Jesus chega e aí consegue, então, fazer com que o mundo siga um pouco mais adiante. Ainda estamos atrasados. A gente ainda não entende o Evangelho de Jesus Cristo. E a gente aqui entende pelo verbo entender, e entender é aplicar. Então, quando eu entendo que fumar faz mal, eu paro de fumar. Se eu estou fumando é porque eu ainda não entendo que fumar faz mal. Muito embora no discurso eu fale o tempo todo que cigarro faz mal, porém eu ainda não entendi isso. Eu ainda não levei para um nível de consciência claro, e isso acontece com o Evangelho de Jesus. Então, naquela época, Moisés vem primeiro, cria lá os 10 mandamentos, a gente vai falar disso já já, e Jesus vem então para sintetizar esses testamentos, né? Testamento, não.
ah, mandamentos, os 10 mandamentos. Então, Jesus pega esses 10 mandamentos e resume a um só, com um segundo fortalecendo, né? Mas a gente precisa chegar lá para pensar nisso, que é já o item 2. No item 2, a gente botou de novo uma cola, né? A Moisés, a lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes, só que a gente não trouxe os 10 mandamentos seguintes. A gente já tem uma ideia muito clara de que a primeira parte dos 10 mandamentos refere-se ao divino, o meio dos 10 mandamentos refere-se ao homem com o divino, e os últimos 3 mandamentos referem-se o terceiro grupo, não os últimos 3, o terceiro grupo refere-se ao homem com outro homem, com o seu próximo, né? Então, ali Moisés tenta explicar, ele trouxe muitas coisas, Jesus não mexeu nos 10 mandamentos, mas mexeu em muitas outras coisas, porque a gente precisa lembrar que a mudança do planeta, ela vai se dando aos poucos. E que não adianta você dizer, olha, a partir de hoje você não vai mais matar. Não funciona assim. Então, Moisés, lá atrás, ele primeiro acaba com as chacinas. Então, se alguém te olhasse feio, se alguém pisasse no teu pé, você ia lá e acabava com toda a família da pessoa. Então, é trazido a lei de talião. A lei de talião diz, olha, é olho por olho, dente por dente. Te olhou feio, você só pode olhar feio de volta. Pisou no seu pé, você só pode pisar no pé dele de volta. Porém, isso ainda favorece desentendimentos, ainda favorece com que as pessoas não entrem ali no caminho do amor, do divino, o amor de Deus. E aí Jesus me traz mais umas ideias para acabar com isso. Olha, eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. É simples. O que eu não quero que aconteça comigo, eu não vou fazer para o outro. E a gente ainda hoje tem essa dificuldade, sobretudo com a questão da mudança de planeta, né, saindo de expiações e provas para a regeneração, quando, então, é permitido a muitos espíritos que não reencarnam há muito tempo, reencarnarem, desculpa, reencarnarem e tentar, então, melhorar para não ser exilado. E aí você vê hoje coisas da Idade Média, coisas lá de trás, que você olha de uma. Para, em pleno século XXI, a pessoa ainda pensa assim, sim, bem provavelmente é um espírito que demorou muito para reencarnar. E aqui chegando, foi seduzido pelos prazeres da carne, e por prazer da carne, entenda os prazeres materiais também capitalismo, egoísmo, orgulho. Então, essas pessoas têm a oportunidade de mudar e, ao serem seduzidas por tudo que temos aqui, e, sobretudo pela vaidade, elas acabam, então, voltando a pensamentos outros, que, segundo elas, é a zona de segurança delas. A gente não entende bem assim, mas a gente respeita. E aí, nos itens 3 e 4, é trazido o Cristo, em que Kardec se prepara para falar do próprio Cristo. A colinha que eu deixei, Jesus não veio destruir a lei, veio cumpri-la. Não, eu não deixei colinha nenhuma. Isso aqui era só o preparo para uma possível cola e eu não coloquei a cola. Então, nesse capítulo, nos é apresentado Jesus do ponto de vista de guia. Nos é apresentado Jesus do ponto de vista de irmão mais velho. Nos é apresentado Jesus no sentido de espírito mais adiantado. Quando a gente tem essa ideia de que Jesus, e aí eu vou brincar, é só um espírito mais adiantado, a gente começa a ver possível as nossas mudanças. Porque a gente nem
se dá conta que estamos mudando todos os dias, estamos revendo conceitos, só que a gente não, desculpa, só que a gente não vê assim, só que a gente não entende assim. E aí, nos itens 5, 6 e 7, nós temos o Espiritismo. Nesses itens, o Espiritismo, vem toda aquela conversa que a gente precisa ter muito cuidado, porque é um assunto bastante delicado do ponto de vista do outro que recebe essa informação. É um assunto delicado porque vai ferir suscetibilidades, e aí vai se tratar espiritismo, ou melhor, vai se tratar religião como se trata futebol e agora política. Então, meu time é A, time B não presta. Meu time é B, então o time D não vale nada, o time D é incompetente. Meu time é C e nenhum outro time vale nada. Então, meu candidato é o A, o outro é ladrão, é isso, é aquilo outro. Então, se o meu candidato é o B, o outro é falastrão. Tá, tá. É preciso ter muita cautela. E aqui, o que é trazido é que o Espiritismo é o consolador prometido, né? Jesus diz que ele vai assistenciar a terra e que ele volta, é o consolador prometido. E aí nós temos o Espiritismo como um consolador. Muita gente querendo vaidade, atendendo a própria vaidade, coloca a religião espírita como sendo o consolador. Consolador prometido é a doutrina dos espíritos em todas as religiões. A codificação de Kardec, ela vai ajudar o espiritismo. Porém, a doutrina espírita, ela começa a migrar, ou melhor, espalhar, porque ela não sai de uma e vai para outra, então ela começa a ser difundida em outras religiões. Então a gente tem as religiões matrizes africanas, que aí nem se fala, fica patente, que é espiritismo, mas a gente tem nas mais fechadas religiões a ideia de Espírito Santo que chega para conversar, a ideia de Deus que deixa uma mensagem, a ideia do sentimento do alto. Então, isso é o Espiritismo. Isso é doutrina dos Espíritos. Ah, ele vai então morrer e vai estar ao lado do Pai. Né? Outro dia eu via um cantor gospel falar uma coisa que, numa entrevista bonita, ele fala uma coisa que ele próprio não se dá conta do que é. Ele diz que ele espera chegar no reino de Deus e reencontrar alguém em específico e conversar com esse alguém. O que ele está dizendo, muito embora a religião dele não aceite, são intolerantes em relação ao espiritismo, o que ele está dizendo é doutrina espírita. O que ele está dizendo é espiritismo. Então, esses itens, eles vêm justamente trabalhar esses pontos, eles vêm justamente trazer o espiritismo sob essa nova ótica, sob essa ideia de que não, é sim uma nova religião, mas não, ela não traz um saber que será só dela, é um saber que vai levar. Eu botei uma colinha para mim, nem precisa aumentar. Então, no item 5, o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. No item 6, a lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação, a do Novo Testamento tendo-na no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. Assim,
no item 7, assim como o Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou o Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sob forma alegórica. Porque lembra lá? Jesus falava por metáforas, aí chega o Espiritismo e tira todo esse véu, dizendo, não tem mais metáfora, vocês já conseguem entender. E se vocês já conseguem entender, vocês têm que seguir. E aí a gente tem, por isso eu não comentei ainda há pouco, né? A gente tem no item 8, aliança da ciência e da religião. Aqui, Kardec maravilhosamente traz a ideia de que cada vez mais a ciência, isso lá em 1800 e lá vai alguma coisa, a ideia de que a ciência começa a aceitar. Hoje, século XXI, a gente tem uma ideia muito clara de que cada vez mais a ciência vai, de pouco a pouco, aceitando o invisível, aceitando o espiritual e estudando cada vez mais isso. Se você vai para os meios acadêmicos, você vai ver estudo de fé, você vai ver estudos, inclusive, de pessoas que se tratam com a fé, outras que se tratam com placebo e outras que se tratam com terapia medicamentosa. E vê-se que a fé ela realmente move montanha, né? Até porque Cristo não mentiria, não faz o menor sentido, né? A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade, porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo de um lado e de outro. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. Então, a gente vê a intolerância lá atrás, e é interessante a gente ver como a intolerância a religiões matrizes africanas começa, né? Então, são ex-adeptos da candomblé, da Umbanda, que vão para as igrejas protestantes, que vão para as adventistas, que vão para a igreja do santo e tal, enfim, que eu estou com dois nomes na cabeça se misturando, e vão para testemunhas de Jeová, e vão para lá, para vários lugares. E aí o que é feito? Uma manobra muito interessante, porque são os pastores os maiores intolerantes. E eles, sabendo que quem está na sua plateia, quem está na sua assistência, melhor dizendo, porque fica parecendo pejorativo, eu dizendo que o cara tem show, mas não é isso. Eu respeito por demais todos eles e acredito que eles têm um papel importantíssimo no nosso desenvolvimento. Todo dirigente religioso, ele nos traz uma gama de possibilidades imensas para refletir e para aprender. Então, eles, em sendo intolerantes e sabendo que na sua assistência tinha ali a mãe do camarada que manda no morro, a mãe do miliciano, a tia do miliciano, a mãe do traficante, a tia do traficante, o pai do traficante, então ele manipula esse entendimento delas e é elas quem, num primeiro momento, manipula o entendimento deles e aí, então, eles começam uma verdadeira caçada às religiões de matriz africana. Então, foi assim que começou e foi assim que se deu. Em alguns lugares já aceitaram, olha, não é por aí, não tem que quebrar nada de ninguém, a religião, se está no bem, está tudo bem.
Mas em outros lugares ainda tem, inclusive não tem muito tempo, passou uma reportagem de eu não sei se é traficante ou miliciano, que fez uma verdadeira mansão dentro de uma comunidade, Cidade Alta, Rio de Janeiro, se eu não me engano, e ele fez uma mansão dentro da comunidade. Uma das características dele era a intolerância religiosa. Então, a gente precisa entender que isso é vaidade. Isso é um caminho muito perigoso. E é um caminho que não leva ao bem. Negar, anular, segregar, não é bom. A gente tem um comentário aqui no canal que ele mostra bem isso, né? A pessoa dizendo que eu não podia falar em Umbanda, em Candomblé, e que eu não podia dizer que eles também eram religiões espíritas. Não, Umbanda, Umbanda, Candomblé, Candomblé, e Espiritismo foi um termo cunhado por Kardec que só pode ser usado, só deve ser usado pela doutrina espírita. Só que se eu entendo que a doutrina espírita é o consolador prometido e não veio destruir a lei e sim executá-la, então o que eu vou entender é que segregar não é um bom caminho. Muito embora Kardec tenha cunhado o termo, ele tinha outros termos disponíveis, só que ele não quis usar mais do mesmo. Então ele cria ali o termo espiritismo para poder falar daquela ideia que ele traz. Quando eu crio um termo para trazer uma ideia, isso não quer dizer, em absoluto, que outras ideias concordantes também não possam usar esse termo. O termo é meu, mas se a essência daquele outro que não tinha nome está dentro desse termo, ela pode usar esse nome sim. Então a gente precisa parar com com esse exclusivismo, né? A gente precisa parar com essa ideia de que nós somos privilegiados aos olhos de Deus. Isso não existe. Não tem privilegiado aos olhos de Deus. Tem cada um segundo a sua obra e suas necessidades. Você acha bonito alguém ser rico? Então entenda que o rico está lá porque ele teve obras para estar lá e que ele tem ali naquela posição as possibilidades que ele precisa para crescer. E que aquele que está miserável tem naquela posição as possibilidades que tem para crescer. Nada impede do rico vir amanhã como miserável para poder experienciar aquilo, e o miserável vir como rico. E nada impede o que mais acontece, que a pessoa começar num ponto e ir ao outro, seja do ponto miserável e virar um grande vulto da humanidade, seja um grande vulto da humanidade que vai para o ponto miserável. Isso é filosofia divina e é maravilhoso eu poder apreciar isso, mais maravilhoso ainda eu conseguir entender isso. Isso me facilita muito as ideias. E, por fim, a gente chega, esses estudos estão curtos, porque são estudos curtos. A gente não faz sentido a gente esticar para 1 hora para um estudo que dá para fazer em 30 minutos. Não faz sentido algum. Então, a gente vai devagar e sempre. Então, aqui, nas instruções dos espíritos, a gente tem os itens 9, 10 e 11, trazendo as ideias da nova era, que são argumentos que nos auxiliarão a abraçar esse novo mundo, a abraçar essa nova possibilidade de crescimento. Mas, Aderlei, a nova era se aproxima, Capela exilou muita gente, muitos outros planetas exilaram gente, e a Terra vai exilar muita gente. O que me garante que eu não serei exilado? Olha, eu, Aderlei, posso falar nada sobre isso, não tenho conhecimento suficiente para isso. Porém, em cima de tudo que a gente já estudou e já viu,
você está desenvolvendo a si mesmo, se você está no caminho do bem, se você está procurando evoluir, bem provavelmente você continua no planeta de regeneração. Se você só finge que está nesse caminho, você não falta a uma reunião religiosa, você não falta a um evento religioso, você todo mês contribui financeiramente com a sua religião, mas você simplesmente não perdoa, você simplesmente não respeita o próximo como gostaria de ser respeitado. Você divide o mundo em castas. É difícil de você seguir para a regeneração nessa toada, nessa batida. Bem provavelmente essa pessoa vai ser exilada para ajudar o desenvolvimento de outro país. Então, notem que quando você diz exilado, vai para um outro planeta, eu falei país ainda há pouco, vai para um outro planeta, você ainda tem a graça de chegar nesse planeta como bem mais evoluído que os outros desse planeta. Você está naquela turma que chega exilada para fazer esse planeta crescer, para melhorar, para adiantar. Assim como nós estamos recebendo espíritos já voltados, já vindos de regeneração, para nos empurrar para o ponto de regeneração. Né? Mas a gente não está em transição? Está em transição, só que essa transição ainda está lenta, essa transição ainda precisa ser adiantada. Aqui eu trago como cola o item 9, mas vamos ler, mas Deus é único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido, não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi um instrumento de que se serviu Deus para se revelar por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes, as variações, porque passou esse povo, destinavam-se a chamar a atenção geral e a fazer cair o céu, o véu que ocultava os homens à divindade. Gente, é exatamente isso. A gente consegue, então, fazer o nosso resumo, agradece imensamente a presença de todos, a gente vai para uma prece, uma irradiação, e volta para um breve agradecimento e mais breve ainda, tchau. A Ti, Senhor, agradecemos mais esta oportunidade de trocar com irmãos tão queridos. Agradecemos a oportunidade de poder pedir, ó Mestre Jesus, fazei uma faxina em nossos lares, nos lares daqueles que amamos, nos lares daqueles que precisaremos amar. Seja feita uma faxina espiritual, para que o órfão não chore a solidão, a falta dos seus, para que o enfermo não chore a ausência da saúde, para o encarcerado, para que o encarcerado reconheça seus erros e tente, naquele período de exclusão, refletir e preparar a sua volta para o mundo comum. Pedimos pelos viúvos e que eles possam entender que é cada um segundo a sua obra, é cada um segundo a sua hora, e que se o outro foi e existe amor, não há desenlace. Os laços de afeto, eles não se destroem. Eu preciso ter paciência, preciso ter resiliência para que o meu tempo também chegue. Que assim seja. Graças a Deus. Prece a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as bênçãos de Jesus Cristo, através dos espíritos Bezerra de Menezes e sua legião de companheiros, que eles nos assistam, Senhor,
consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que têm provas e expiações por passar, esclarecendo aos que desejam obter conhecimento espiritual e assistindo a todos os que apelem para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Seja o nosso divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as virtudes e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do discernimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, eu estava rindo aqui durante a prece, porque está tendo aqui uma barulheira de furação e tal. E aí, quando eu comecei a ficar incomodado com essa barulheira, eu lembrei de quando o canal começou e a gente tinha não uma furadeira, a gente tinha britadeira misturada com funk, misturada com pagode. Era um bombardeio de 3 caixas de som. E ainda assim a gente fazia o estudo sem problema algum, às vezes vazava uma ou outra coisa, mas não tem problema. Então a gente também acredita que não vai ter problema o irmão poder furar o que ele precisa furar, ele poder trabalhar o que ele precisa trabalhar. É muito importante isso, né? É muito importante a gente entender que nós estamos trabalhando, mas que o outro também está. Eu conheci, certa feita, uma pessoa que morava num bairro nobríssimo do Rio de Janeiro, e essa pessoa veio manipulando todo o prédio. Então, ele chegava muito educado, e explicava que ele trabalhava em casa e que barulho de criança era complicado. Chegava com muita educação e explicava que trabalhava em casa, que barulho de reforma atrapalhava o trabalho dele. E ele não pensava que, se meu filho não pode gritar na minha casa, onde ele vai poder gritar? Se meu filho, durante o horário comercial, não pode correr na minha casa, onde ele vai correr? Se o meu assistente não pode furar, quebrar, fazer o que tiver que fazer dentro do horário comercial, quando ele vai fazer? Quando esta pessoa tirar férias? Eu acredito que não. Né? Até o dia que chegou um morador para esse prédio e que ouvia música porque era DJ. E aí, quando ele foi reclamar, o morador falou: olha, já comprei um estúdio, estou esperando instalar, mas ainda assim, o som vai diminuir bastante, mas os beats vão continuar, porque não é estúdio que segure os beats na altura que eu coloco. Mas, por outro lado, amigo, não esquenta a cabeça, não. Você está trabalhando e eu também. Eu aturo ônibus, eu aturo tudo quanto é barulho, e você vai ter que aturar fora o ônibus e tudo quanto é barulho também o meu barulho, porque se eu não fizer barulho no horário comercial, eu não tenho outro horário para fazer. E aí ele ficou mais tranquilo, ele parou de reclamar. É importante a gente ter essas histórias para entender como funciona. Senhores, gratíssimo. A gente agradece imensamente o carinho do like, o carinho da curtida, o carinho da presença. E convida a todos para estarem conosco na segunda-feira, às 7 horas, pelo YouTube.
no estudo do livro dos médiuns, que é um estudo que muita gente abre mão, muita gente acha enfadonho, muita gente acha que não tem fofoca no estudo do livro dos médiuns, né? Porque as pessoas, a grande maioria, gosta do livro dos espíritos, porque o livro dos espíritos ele traz a fofoca espírita. A fofoca não tem não tem bom sentido. Então, é fofoca mesmo. A pessoa vê aqueles dados ali como sendo uma fofoca, né? O que esse fulano fez quando ele foi para o outro lado. Então, aquela celebridade teve o seu corpo falecido, e aí todo mundo quer saber se passou pelo umbral, se não passou pelo umbral, e aí fica difícil essa fofoca. Gente, falei demais. Grato, 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 gratíssimo. E até segunda-feira, se Deus quiser. Ele há de querer, porque estamos a caminho.